Oi, hoje eu vou falar para vocês de um documentário que está no catálogo da Netflix chamado Filhas do Destino. Essa história começa, ah, conta-se a história de um senhor indiano que foi embora para os Estados Unidos. Lá ele fez a vida dele. Ele ficou, através do trabalho, ele ficou muito rico. E como ele é indiano, ele sabe das dificuldades que existem na Índia. E o sonho dele era voltar para a Índia e fazer alguma coisa para aquelas classes menos favorecidas. Então, assim ele o fez. Ele vendeu tudo que ele tinha lá nos Estados Unidos, ele morava em Nova York, e ele deixou propriedades à beira-mar, que é onde ele podia alugar, ele podia entrar dinheiro para ele através dessas propriedades que ele deixou. E ele veio para a Índia. Chegando na Índia, num vilarejo lá na Índia, ele comprou terras, um terreno bem grande, e construiu uma mega escola. Essa escola tinha como objetivo é, dar sustento e estudo para as crianças pobres. Porque lá na Índia há uma divisão de classe. Existe as castas. Existe as castas inferiores, que são os pobres, e as superiores, que, claro, os ricos. E a discriminação e o preconceito é muito grande entre eles. Assim, principalmente as mulheres. Mulher não serve para nada a não ser cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa e fazer todo tipo de serviço pesado. Mulheres que vão para pedreira, que lá quebra pedra e elas carregam. É uma vida miserável, mora em casebres e tem seus filhos. Esses filhos, elas torcem para que nasça homens, porque a mulher não tem nenhum valor, como eu já falei. Os valores são só aqueles que eu já disse. E esse professor tem como visão melhorar a vida principal de todos, mas principalmente das mulheres, que elas possam vencer e ser alguém na Índia, na sociedade em que elas vivem. Esse professor, que também é indiano, a sua família é indiana, ele monta essa escola onde ele recebe crianças de 4, 5 anos até 12. Esses meninos e meninas ficam ali naquela escola até aos 16, 18 anos. A maioria são 16 anos, 16, 17 anos. Eles saem dali já preparados para entrar no vestibular. Até lá, a história de dentro da escola é assim. Ali eles ficam por 6 meses. A cada 6 meses, eles têm 2 semanas para ficar com sua família. E dentro dessa escola, além de aprender 3 línguas, mais a língua nativa, eles aprendem de tudo. Ler, escrever, interpretar, contar histórias, dançar, música, arte, futebol, de tudo do bom e do melhor tem nessa escola. Eles têm alojamento limpo, cuidado, alunos todos têm orientadores, têm aula de reforço para aqueles que estão com dificuldade. Acontece que, além deles aprenderem tudo isso, receber tudo isso, eles ainda
são motivados a mudar a história. Quer dizer, a mulher ser valorizada, ela ter os seus valores, não aceitar de cabeça baixa tudo que é imposto, não aceitar aquela submissão ao marido. Eles lá na escola, elas aprendem uma outra maneira de viver, elas têm uma outra visão das coisas, elas veem o valor da mulher, que a mulher pode trabalhar, estudar, crescer como pessoa, ter os mesmos ou mais valor do que homens. E elas recebem essa orientação na escola. E há uma grande divergência entre quando eles estão na escola, com os ensinamentos da escola, e quando eles voltam para casa. Chegando lá, a realidade é muito diferente. Além da alimentação, dos usos e costumes, elas enfrentam uma dificuldade muito grande em relação à obediência, valores, são divergentes. Mas elas são tão preparadas pelos professores, seus alunos, os seus professores, orientadores, direção da escola, que elas vão adquirindo uma personalidade determinada, forte, valente, que não cede, que não param, que não aceitam mais a imposição. E eles mostram a história de cada uma daquelas crianças. De cada uma das crianças, não, de determinadas crianças, na fase já quase terminando o curso e gente começando o curso. Como que é a adaptação e a formação desses alunos? Ah, existe as formaturas quando eles chegam no 13º ano, parece, que é onde eles estão aptos a prestar vestibular. E esse professor, ele tem como orientação a que elas não procura uma faculdade que não é rentável. Tem que fazer um curso que traga retorno. Esse curso, por exemplo, medicina, enfermagem, engenharia, esses cursos que direito que tragam dinheiro. Ele não aceita que essas crianças, essas meninas que se formam nessa escola, façam qualquer cursinho que não tenha retorno. Por exemplo, eu quero ser cantora. Como assim? É uma coisa instável. De cada 100, uma dá certo, vai alcançar sucesso. Ele acha uma coisa que não é garantido. E ele põe na cabeça dessas meninas procurarem cursos que traga retorno para a família, que mude a família, não só a maneira de pensar, mas também financeiramente. Ele tem como objetivo mudar principalmente as mulheres, por onde as mães são massacradas, as mães aceitam apanhar dos caras, dos maridos, como se fosse uma coisa normal. Ah, olha, ele me bateu, ele sentou um trem na minha cabeça, ele me chutou, e ainda ri. Parece que elas aceitam aquela submissão, aquela humilhação, como elas não fossem nada. E esse professor, ele, com o seu talento, o seu conhecimento, ele muda a cabeça dessas meninas. Ele mostra essas meninas já fora da faculdade e não pensa que quando elas terminam ali naquela escola, que vão embora enfrentar a faculdade lá fora, elas ficam desamparadas. Não, ele dá sustento para essas meninas estudarem um curso que tenha retorno. E ele dá o suporte financeiro, desde que essas meninas procuram curso
que traga retorno financeiro para mudar a vida da família dela. Não só a vida de cada uma delas, mas a vida da família financeiramente. E ele consegue. Nem todos de todas ele consegue, mas a maioria. Por exemplo, de 6 meninas que se formaram e foram para a faculdade, só 2 retornou para a faculdade, para a escola lá do professor, prestando serviço, ajudando ali o professor. O resto fizeram direito, fizeram medicina, engenharia, enfermagem, são cursos que tenha retorno. Então, é uma coisa muito bonita. Eu estava vendo e fiquei comovida com aquela história. Não quer dizer que ele tenha lucro. Ele não tem lucro nenhum. Ele chegou uma época que ele já não tinha mais dinheiro para manter tudo aquilo que ele queria. Então, o filho dele trabalha com ele, que vai seguir os passos dele. Hoje ele tem 70 anos, esse professor, e ele passou a responsabilidade da escola para o filho dele. E esse filho tem uma administração muito boa. Ele foi capaz de mudar, porque teve uma época nos Estados Unidos que as coisas não deram muito certo para aquelas casas que ele tinha para alugar e não tinha retorno financeiro para ele. Ele se viu numa situação até de fechar a escola dele. Mas com a cabeça boa do filho, eles foram capazes de virar essa história, de manter a escola. Além dele diminuir professores pagos, ele trouxe gente para lecionar como voluntários, e os voluntários não têm custo. Então, isso aí entrou dinheiro para a escola, porque o dinheiro que era gasto com professores foi economizado. Então, ele pôde manter essa escola aberta. E eu estava falando ali atrás que se todo país ou cidade, um estado, que tivesse uma pessoa com a cabeça desse professor, muita coisa poderia ser mudado, melhorado, ser um país mais desenvolvido. Esse cara, com uma só escola, ele está mudando e mudou a vida de muita gente. Aqueles usos e costumes, aqueles valores encravado no indiano, ele devagarinho, ele está sendo capaz de mudar. A mulher está sendo valorizada, a mulher estuda, que na cabeça deles, dos indianos, a casta alta não pode nem tocar na casta inferior. Por isso os inferiores são chamados de intocáveis. Não pode tocar neles, não pode casar. Se um da casta alta casa com um pobre, ele é morto, eles mandam matar, não aceita essa mistura. A menina, quando ela faz 13 anos, que vem a primeira menstruação, ela está pronta para casar. E esse professor, através da escola, dos ensinamentos, ele está conseguindo mudar essa história. É muito bom, é um documentário exemplar de muita perseverança e de muita bondade, de muito crescimento. Eu recomendo, tá na Netflix, chama Filhas do Destino. É muito bom. No mais, muito obrigada. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, deixa seus comentários, compartilhe com amigos seus, ative o sininho, dê uma olhada nos outros vídeos que eu tenho. São filmes muito bons que eu gravo. Assim você está me ajudando. No mais, muito obrigada. Tchau, tchau.